Sejam muito bem-vindos ao Pode Gerar, o primeiro episódio de uma série de episódios que a gente vai trazer aqui no Pode Gerar. E estou tentando aqui fazer o contato com a Júlia, vamos ver se ela vai entrar, então esperem só um minutinho, tá, galera? Vai entrando, vão dando um oizinho aqui. Oi, Rê, seja bem-vinda. Evelyn, sejam bem-vindas, meninas. Deixa eu só ajeitar um pouquinho aqui para eu conseguir ver os comentários. Eba! Sejam todos muito bem-vindos, o pessoal da PeopleFi, que serão em breves muito mais que parceiros. Pode entrar, galera. A Júlia conseguiu entrar. Júlia, eu vou te chamar aqui, tá bom, Júlia? Vamos lá. Vamos dar mais 2 minutinhos aí pra galera entrar. Um oizinho. Deixa eu arrumando o meu microfone. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Acho que meu microfone tá um pouco longe. Deixa eu colocar um pouquinho mais pro lado aqui. Todos me ouvem bem? Se vocês estão me ouvindo, podem dar um oizinho aí. Rê, tá saindo o som. Deixa eu tirar as notificações aqui, né? Bora. Ah, perfeito. A galera já tá entrando. Boa noite, Conceição. Seja bem-vinda. Lu, seja bem-vinda. Olha que bom, já temos 10 pessoas. Isso é muito legal, galera. Muito obrigada aí pela participação de vocês. Vamos ver se vai entrar mais alguma galera aí pra gente dar... Ai, que bom que tá ótimo, Rê, o som, perfeito. Pessoal, então vamos lá. Eu vou fazer uma breve introdução aqui sobre o que é o Pode Gerar. E em seguida eu já vou chamar a Júlia, que a gente vai conhecer ela aqui na live, gente. É isso mesmo, eu faço umas amizades assim, que a gente se conhece no meio do caminho. E tá tudo bem, e bora conhecer cada uma das suas experiências. Então, muito prazer, eu sou a Thalita Conartioli, CEO da Bird Soluções Corporativas, que hoje atende o mercado B2B com kit bebê para empresas, né? A gente faz kit bebê para mais ou menos 150 empresas atualmente. Já foram mais de 2.000 bebês aí atendidos, então a gente fica muito feliz com esse momento. E a Bird, ela quer se consolidar também como uma empresa que oferece informações sobre a parentalidade no ambiente corporativo. E é um pouco sobre esse papo que a gente vai falar hoje, tá? Então, o que é o Pode Gerar? O Pode Gerar nada mais é que um podcast em formato de live, onde a gente vai conversar. Vocês podem mandar nos comentários com os convidados sobre como é maternar ou parternar, ou ser pai ou ser mãe, ou ser uma mãe de adoção, um pai de adoção, enfim, várias formas de hoje que existem de ser pais e como as empresas estão se adaptando para esse momento dos papais e das mamães, ou dos responsáveis, né, por uma criança. Então, contando um pouquinho, né, aqui sobre a história do Pode Gerar, é esse momento da gente ter reflexões. No passado eu tinha em um podcast que era o Pod Live, onde a gente conversava sobre estratégia de marketing, e a ideia agora é trazer esses assuntos mais para dentro da estratégia das empresas sobre o kit bebê, sobre como implantar, porque não é simplesmente dar um presente ou simplesmente fazer algo. Então eu vou chamar agora a nossa convidada especial. Lembrando aqui, gente, Pode Gerar é um fruto muito especial aqui da Bird, que a gente quer trazer muito conteúdo especial para quem é de RH, para papais, para mamães e para quem deseja saber um pouco mais do nosso universo, tá bom? Vamos lá, deixa eu chamar a Júlia aqui. Gente, olha, eu tô suando, meu Deus. Quem tá aí, manda um oizinho, um foguinho, só para eu saber que quem tá, dá um oizinho, fala de onde vocês estão, que cidade. Cadê a Júlia? Deixa eu chamar ela aqui. Júlia, vai aparecer uma notificação aí pra você, tá bom? Júlia, a gente vai ter aqui histórias inspiradoras, a gente vai falar um pouco de estratégia, a gente vai falar um pouco sobre boas práticas. Então tem muita coisa legal pra acontecer. Ai, ajuda a PeopleFi, amo a Ju é maravilhosa, muito educada, uma pessoa super do bem, me atendeu super bem nas nossas conversas. A Sheila, a minha cunhada, tá aqui, a minha sobrinha, a Gabizinha. Ai, que delícia, gente. A Fran, minha amiga da Soluções, né, Fran? Soluz, isso mesmo. Dona Beatelier, que é minha mãe. Eu amo a minha família, gente. A Dani tá aqui. Júlia, chegou aí pra você? Deixa eu perguntar aqui no WhatsApp, gente. Peraí. Gente, esse é o primeiro episódio do Pode Gerar. Eu estou muito ansiosa, então, se eu estiver um pouco nervosa, se eu falar alguma coisa assim, vocês vão me corrigindo nos comentários. Bora, porque aqui não tem o dono de uma opinião 100%. Aqui a nossa conversa vai fluir
para o bem, tá? Lembrando que hoje o tema é mãe e o mercado de trabalho combinam. Mãe combina para trabalhar? A mãe deve trabalhar? A mãe tinha que ficar em casa cuidando dos filhos? O que, que a mãe tem a ver com o cenário corporativo? Então, cadê a Ju? Não tá conseguindo, Ju? Deixa aqui. Não, cadê? Ju, vou te mandar o convite de novo. Júlia Campos. Bora, 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 bora. Júlia, vai chegar um convitinho aí do ladinho para você, nessa câmerazinha do lado dos bonequinhos, aí você tem que aceitar. Ver se vai. E, gente, deixa eu contar um pouco mais. A Júlia chegou. Conseguiu, Júlia? Seu celular acho que tá um pouquinho. Consegui! Não, eu tive que Aê! trocar para o celular aqui. Que bom, muito prazer. Ei, Deixa eu colocar gente, aqui mais boa pra cá. noite! Boa noite, muito prazer, Júlia. Agora que a gente está se conhecendo, vamos contar para as Sim, pessoas essa maluquice que a gente fez. E aí, Júlia, seja verdade. bem-vinda ao Pode Gerar. Eu sou a Nívia. Obrigada. Espero que você fique muito bem-vinda, se sinta à vontade, conta tudo o que tiver no seu coração sobre a sua boa experiência, que eu acho que vai ser muito legal para a gente compartilhar com outras mamães, com os profissionais de RH que estão aqui nessa live hoje, Hum, tá? Sim, eu acho muito importante a gente compartilhar boas histórias, boas experiências, porque no mercado a gente às vezes já tem tanta notícia ruim, tanta experiência ruim, que eu acho que nada melhor que boas histórias e boas notícias para motivar essa galera de RH aí a melhorar, a evoluir. Todos nós precisamos melhorar, né? Sim, E não só como profissionais, como pessoas, né? E foi bem bacana essa integração que a gente fez, foi no LinkedIn, né? foi. E eu vi um comentário, infelizmente, de uma história não muito legal. E aí eu compartilhei, eu vi tantas histórias tristes, né? E eu falei, eu vou comentar a minha história, porque tem muita mãezinha desmotivada e tal, e tudo é possível, né? Igual eu comentei, né? Existem boas pessoas e boas empresas em todos os lugares, né? É verdade. E aí eu conheci, né, você lá nos comentários, aí você já me adicionou, a gente começou a trocar uma ideia, mas a gente deixou para se conhecer por aqui para Exato. ser algo inédito. E vai ser bastante inédito, bastante surpresa, gente, porque realmente, como a Júlia trouxe, a gente viu um post muito triste de uma mãezinha que, assim que voltou de licença maternidade, já chegou com a demissão ali em mãos. E isso não é raro de acontecer. A Júlia, nesse ponto que ela vai trazer aqui, contar a história dela, ela é um ponto fora da curva, mas a ideia é a gente mostrar para as empresas que é possível não ser mais um ponto fora da curva, e sim ser empresas que se preocupam de fato com as pessoas. Né? Júlia, eu fui para o RH por 8 anos. Então, assim, a minha paixão é pessoas que me conhecem sabem que eu falo muito, eu adoro conversar, eu adoro trocar ideias, eu adoro trocar experiências. E eu fui uma das pessoas que me frustrei muito no mundo corporativo, né? Eu desenhei toda uma carreira que no final, hoje estou aqui empreendendo. Mas eu não reclamo porque eu acho que o que foi legal é que a minha carreira me conduziu para chegar onde eu estou hoje. Então, isso é muito bacana. E eu me tornei mãe, Júlia, muito recente também. A minha bebezinha vai completar 1 aninho agora, esse Ah, mês. Então, a Intezinha vai fazer aniversário dia 30. E foi um desafio mental muito grande poder escolher entre ficar 100% com o meu negócio ou ficar trabalhando em uma empresa. Então, me conta um pouco como foi a tua experiência, assim, quando você decidiu ser mãe, o que que você fazia, quais foram os seus medos durante o gestar dentro da empresa e suas inseguranças. Conta um pouquinho. então, eu como profissional, eu sempre temi muito a maternidade, justamente por conhecer o mercado, ver várias histórias difíceis. Então, eu posterguei o meu maternar o máximo possível, né? E depois eu me casei em 2021 e no decorrer desse tempo, conversava muito com meu esposo na época, né, sobre isso, e era um plano para o futuro. Uhum. Quando a gente começou a se preparar, possivelmente eu teria muita dificuldade de engravidar, vários relatos do médico. Eu falei, vamos começar a pensar, né, já que vai ser algo a longo Sim. prazo. E nesse período eu iria me preparando psicologicamente, né, porque eu pensava, bom, eu vim de outras organizações também, que a cultura era um pouco muito retrógrada, né? Então,
eu sempre ficava com medo. Nossa, eu vou engravidar e vou voltar e vou ser mandada embora, porque a empresa vai ficar tanto tempo sem mim, Sim. então eles vão me substituir, e é normal. Então, aconteceu que quando eu comecei a me preparar achando que seria algo de longo prazo, eu engravidei com 50 dias. E aí foi um susto muito grande. Super rápido. Muito, foi um susto muito grande, pegou eu e meu marido muito de surpresa, né? Foi uma bênção, fiquei Sim. muito feliz. E aí eu tava de férias quando eu descobri no meu primeiro dia de férias, então eu fiquei minhas férias inteiras pensando, e agora? O que que eu vou Desesperada. fazer? Volto de férias, mais Desesperada. 8, 9 meses, seria mandado embora. Nossa, e aí eu pensava, né? Eu sabia, a cultura da empresa que eu trabalho é uma cultura muito humanizada. Meu gestor anterior o meu gestor atual também são maravilhosos, são muito humanos, né? E eu voltei, falei com meu marido, ó, eu vou voltar de licença e já vou falar com o meu gestor que eu tô grávida, mas que se ele precisar treinar outra pessoa para ficar no meu lugar, eu pensei aí, tô no discurso na minha cabeça, né? Já Fiz um tava no espelho, assim, roteiro, olha, vou falar isso, vou falar aquilo. já eu ensaiei. E aí eu cheguei e assim foi feito. Eu falei, Marcelo, eu preciso conversar com você, e é urgente. E aí no primeiro dia ele não conseguiu me atender. Eu falei, ai meu Pra Deus, e eu fiquei aumentar a ansiosa por mais angústia. um dia. Aí eu cheguei e falei com ele, olha, eu tenho uma coisa para te contar, não foi algo planejado, introduzi bastante, e ele já preocupado, Desesperada. né, falando, não, você não vai pedir para sair, né? Eu falei, não, não é isso não, eu só tô grávida. Aí ele começou a rir, então ele é mesmo, Julinha, parabéns, nossa, tô muito feliz, é uma bênção, e ele tem 2 filhos, né, ele é uma bênção. Aí eu já dei aquela aliviada, né? Ufa, peraí, a primeira parte passou, contar para o chefe passou, né? E ele sempre foi uma pessoa que me demonstrou um coração muito bom, sabe? Que Mas legal. mesmo assim, a gente tem aquela cultura na cabeça, todas as histórias que a gente conhece, que não é história longe, são amigas próximas, Muito perto. família, né? Sim. Que a gente acaba fazendo com que a gente fique com medo. Bom, a empresa é boa, a cultura é boa, mas será que comigo vai ser diferente? Por que Exato. que comigo seria Exato. diferente, né? Até porque E pode aí, rolar muito de uma decisão pessoal também daquele gestor. Por mais que a empresa até tenha uma cultura humanizada, mas infelizmente, eu trabalhei por 8 anos em RH e eu sei o quanto existe de gestores despreparados para a função que eles exercem. Então, por mais que a empresa até possa ter uma cultura humanizada, mas às vezes aquele gestor pontual, ele não é humanizado, né? E que bom que você teve exatamente. muita sorte com o Marcelo. Isso. E aí eu fui falando com ele, olha, tá bem no início, você é a primeira pessoa que tá sabendo, Uhum. então eu quero esperar 3 meses para contar pro Sim. restante da equipe e tal. E ele falou, nossa, eu vou ter que guardar esse segredo. Eu falei, vai, mas eu queria te preparar porque eu não quero ficar na cabeça, vim trabalhar e esperar os 3 meses para depois te contar, eu já quero te preparar. E Uhum. nisso foi muito tranquilo, todas as consultas, ele me perguntava como que era, me liberava para todas as consultas sem nem perguntar, às Que vezes legal. é, ele mesmo já se antecipava. Então a minha preparação na minha saúde foi muito tranquila Que também, bom. né? Quando foi se aproximando de eu sair de licença maternidade, o coração já começou a apertar e eu comecei a perguntar, né, Marcelo, como é que vai ficar a minha situação, né? Eu vou sair de licença, eu preciso dividir minhas atividades, como que vai ser? Vai contratar uma pessoa? Ele falou, o Juliano, nós vamos contratar uma pessoa para te substituir por um tempo. Aí eu falei, ok, pode ficar tranquilo que eu vou treinar essa pessoa, não vou reter nenhum conhecimento. Perfeito. E aí essa pessoa chegou na empresa, e aí que ela já era uma estagiária há um tempo, né, que conhecia uma parte do processo. Uhum. E aí, em algumas conversas comigo, com o meu gestor, ele teve uma carência numa outra área na minha equipe Sim. também, e aí acabou decidindo colocar ela nessa outra área. E eu falei, Marta, e eu, como é que eu vou ficar? Eu preciso treinar alguém, faltando 3 meses para minha licença, né? Aí ele decidiu dividir minhas atividades, e eu fiquei mais apreensiva ainda. Eu falei, poxa, Quando eu espero eu que tudo voltar, vai dê ficar uma certo. bagunça. E quando eu voltar, vai ficar uma bagunça. Não, eu não pensei isso. Eu pensei, gente, se der certo, a empresa vai querer fazer redução de custo com Ah, o meu salário. Era a única coisa que eu pensava. porque se Então eu dividir, falei, já tem uma galera gente, ganhando para isso, para que eu vou trazer a Júlia de volta?
Entendi. Exatamente. E aquilo montou um triplex na minha cabeça. Eu chamei ele para conversar. Eu falei: olha, se for isso, me prepara, não tem problema. Eu vou treinar todo mundo bonitinho. Eu não vou reter conhecimento. Vou deixar tudo organizado, preparado. Aí ele: Júlia, mas você tem dúvida que você vai voltar? O que que eu? Olha que bacana, gente. Gestores aí de RH que estiver vendo aí. Ei, o que que eu, como gestor, estou fazendo de errado para que você se sinta dessa forma? Que legal. Nossa, que sensibilidade que ele teve. Raro, hein? Sim. E aí eu falei com ele: não, Marcela, eu dei uma choradinha, né? Sou meio emocionada. Aí eu falei assim: não, mas é porque eu entendo, eu venho de outras empresas também grandes, e se for o que a empresa quiser, eu entendo, eu super entendo e respeito. Só que eu quero estar preparada, Sim. financeiramente também quando eu voltar, eu preciso me organizar. E Uhum. nisso ele falou a todo tempo: não tenha dúvida nenhuma. Se um dia você ficar Legal. montando coisinha na sua cabeça, me chama que eu vou te repetir de novo que você Legal. não vai ter seu lugar preenchido por outra pessoa. Que legal. Enfim, e nisso eu treinei minha equipe, né? E ficaram. O rapaz que era meu estagiário na época tinha virado técnico Uhum. quando eu fui promovida a analista, e aí eu treinei ele para ficar na minha outra atividade. Sim. E uma moça que trabalha comigo também pegou uma outra parte, treinei todo mundo por uns 2 meses direto, fiz tudo, não retive nenhum conhecimento, que eu falei, mesmo assim no fundinho, né? Se eu sair, ninguém vai poder falar que eu não Perfeito. ensinei direito ou que eu retive qualquer coisa. Legal. E aí eu ensinei tudo, até uma vírgula Que do meu trabalho, tudo. E legal. saí de licença maternidade com a cabeça em paz, né? No que eu voltei, eu tive que trabalhar um dia, né, para fazer meu retorno e sair de férias. E aí eu fui, foi tudo muito bom, muito gostoso. Eu chamei meu chefe de novo e falei assim: Marcelo, se você quiser me mandar embora, a hora é agora. Aí ele começa a ele: Júlia, eu não sei o que que eu faço mais para te falar, que não tem essa possibilidade. Sim. Você tem seu espaço, fica tranquila, vai curtir seu bebê mais um tempinho e na volta a gente conversa. E Perfeito. aí eu fiquei de férias mais uns dias. E um belo dia nas minhas férias eu recebo uma ligação. Ele: você pode entrar numa reunião? Ah, meu Eu falei: posso. Deus. Desliguei o Posso. telefone e Você falou, falei: é agora que você agora vai você me manda ele tirar. embora. E foi mesmo. Gente, só deixando claro, o Marcelo, em nenhum momento ele me deu nenhum indício que eu ia ser mandado embora. É um triplex que a sociedade Sim. monta na nossa cabeça. Sim. Não, e fora que E assim, você estava no turbilhão de informações, né? Um bebê novo em casa, porpério, o trabalho, enfim, tudo, né? E a nossa cabeça fica, não, esse cara tá mentindo pra mim, tá querendo só me acalmar, não sei o quê, né? isso. Mas vai. E aí, coloquei meu bebê no carrinho do lado e falei: vou conversar com esse povo. Agora que eu vou ser mandando embora, mas não tem problema não. E aí, conversei com eles e tava ele e um gerente dele, que é nosso gerente geral, né? Eu falei: nossa, ele chamou o gerente geral para me mandar embora, Jesus amado. Aí, no meio dessa conversa, eles perguntavam como que estavam sendo, pediram para ver meu filho, eu mostrei e tal. E aí, ele super empolgado, falou: olha, Julia, a gente dividiu suas atividades e tal, o pessoal tá seguindo tudo direitinho. E eu meio que desliguei e pensei: nossa, é agora. Aí eles vão e me falam: olha, mas a gente tá com um novo desafio numa área, a gente vai fazer uma reestruturação e a gente queria te convidar para ser supervisora dessa área que a gente tá precisando. Eu olhei assim: oi? Oi, que querido? Hã? Aí eu: mas e como é que vai ficar minhas funções? Ele: você não vai voltar para sua função. Então, assim, eu precisei de uns segundos para eu respirar e entender. Eu falei: não, você tá falando que você tá me promovendo? Aí ele: se você quiser, se você achar que você tá preparado e tal, a gente vai te dar essa oportunidade para você já voltar nessa nova área Que show. e você vai desenvolver um bom papel. A gente ficou muito satisfeito com o cuidado que você teve de treinar todo mundo, mesmo com medo. Foi algo bem bacana que a gente gostou, aumentou mais ainda a confiança que a gente Que já tem em legal. você. E aí a gente queria te dar essa oportunidade. Eu fiquei super feliz, voltei de licença e assumi, ajudei um pouquinho a finalizar algumas coisinhas de projeto da área antiga. E agora já estou na nova área, inclusive estou Ah, viajando, por isso que ficou um pouquinho parabéns. corrido. E aí, na minha primeira viagem agora, né, a trabalho, é uma mensagem que eu queria deixar para todo mundo, né? Que foi até um tópico do texto da postagem que a gente viu, que Sim. nasce uma mãe, mas não morre uma profissional. Tudo
que a gente precisa planejar e ter uma boa rede de apoio, Exatamente. sabe? E antes de eu ser mãe, eu não entendia o quanto era importante você Sim, ter essa rede de apoio e ter realmente exatamente. um companheiro que faça o papel de pai, de verdade, Perfeito. sabe? Que não seja um genitor, porque há uma grande Muita. diferença, gente, entre ser pai e ser genitor. Exato. Então, agora, meu marido tá com meu filho, minha mãe tá dando suporte, minha sogra também dá um suporte quando a gente precisa. E quando ele precisa viajar, eu fico. A gente só ajusta as agendas, né? E sempre vai dando certo. Perfeito. Dei um aperto no coração, deixar meu filho pela primeira vez, né? Mas ele me deu uma super força, que é uma oportunidade muito boa, são poucos dias. Então, Sim. na minha experiência, a maternidade combina sim com uma vida profissional, desde que Legal. você conheça bem as pessoas que estão ao seu É isso. redor, que você tenha Perfeito. um apoio e que Perfeito. você não se exponha a um lugar que não aceite a sua É realidade. isso. Porque ser mãe é a minha nova realidade. Sim. Uma empresa que hoje não entende isso, que mesmo eu sendo uma excelente profissional, eu tenho uma limitação de tempo, sim, mas qualquer pessoa tem. Sim. Qualquer pessoa tem um horário para trabalhar. Não é só a Exatamente. mãe que não pode trabalhar à noite porque tem um filho. Não, Perfeito. qualquer um tem Ju, uma eu falo rotina, muito né? disso, né? As pessoas ficam com esse medo de ter filhos. Eu também tenho uma história muito parecida com a sua no aspecto de escolha de ter filho logo ou não, né? Eu fiquei casada há 10, sou casada há 10 anos e a minha bebê nasceu ano passado. Então, a gente cria uma limitação mental porque há uma sociedade que cria isso. Eu sempre costumo que pode ter ocorrido por duas formas, tá? A primeira forma é porque realmente nós temos empresários muito ruins no país que não têm uma cabeça boa e aberta para isso e entende que a mão de obra é simplesmente uma mão de obra, que não é um capital intelectual. Sendo que o capital intelectual é um dos capitais mais importantes. O financeiro é importante, mas o humano, o Sim. capital intelectual, ele é um dos mais importantes. 100 pessoas, apesar que os robôs estão substituindo algumas atividades, mas 100 pessoas você não tem empresa, não funcionando. E o Verdade. outro ponto também que aconteceu muito, eu acho que o nosso país criou uma cultura de não planejamento dos filhos, né, por parte também das mulheres e dos homens, mas uma cultura de quebra familiar, que é essa rede de apoio que a gente está conversando, né? É óbvio, não é culpa da mulher ter escolhido um cara que não ajude, não é esse o ponto, mas é importante a escolha. Então, para a gente ter até sucesso na carreira, a gente precisa fazer uma série de escolhas que nos ajude. A minha bebê também está em casa agora com meu esposo, ele está lá dando todo o cuidado que ela precisa. Então, de fato, a gente precisa saber quem está do nosso lado para de fato a gente construir em cima disso uma carreira sólida e ser não só mãe, ser muito mais que mãe. E eu acho que um outro ponto que também leva até algumas empresas a esse receio de contratar mulheres ou de promover uma mulher por conta de poder ser mãe ou não, eu acho que porque muitas mulheres também, e aí, óbvio, porque eu acho que a gente precisa enxergar o panorama das duas formas, tá? Eu, como RH, já vi muitas mulheres engravidarem de propósito só para poder pegar o período da licença e sair. E isso ficou muito marcado para alguns empresários já com mente pequena. Então o cara fala: eu vou contratar mulher porque chega aqui, dá 3 meses, ela engravida e me deixa na mão. E realmente isso Infelizmente. aconteceu, né? E é um comportamento cultural até negativo do nosso país, de um, vou usar um termo aqui, talvez politicamente não tão correto, mas de assistencialista. E na realidade Sim. não, e na realidade a maternidade, ser mãe, ser pai, deveria ser algo legal, algo bom para ambos, e não um fardo, um problema. Por isso que a gente vê muitas pessoas com vários problemas psicológicos, crianças sem orientação familiar, sem orientação parental. Isso é muito triste, porque você vai criando uma sociedade corrompida, né? Não só de valores, mas corrompidas mesmo mentais, de apoio que Sim. precisava ter e não tem. E eu acho que isso criou um paradigma nas empresas, né? Isso criou paradigmas para as pessoas que gostariam realmente de ser mães, e isso criou um paradigma para pessoas entenderem como esse ecossistema funciona. Essa frase que a gente viu no LinkedIn, ela é maravilhosa. E eu até complementaria ela, né? Nasce uma mãe, não morre uma profissional, mas ganha uma nova profissional com novas habilidades. Porque a gente aprende a virar um polvo, pensar em mil coisas ao mesmo Exatamente. tempo, e é uma habilidade que talvez antes a gente não tinha, né? E me conta um pouco, Sim. você ganhou novas habilidades sendo mãe? Me conta um pouquinho dessa história. Nossa, gente, é assim, eu hoje eu consigo
fazer muito mais coisas ao mesmo tempo. Eu tenho um raciocínio mais rápido, porque para você cuidar de uma criança, gente, você tem que pensar muito rápido, né? Então, assim, a gente pensa rápido, e eu não vou nem falar só de habilidades, né? Eu digo que se um empreendedor, se um empresário tivesse a noção mínima do quanto uma mulher, quando volta de licença maternidade, ela volta motivada, quando ela decide voltar mesmo, ela volta motivada, forte, ela volta inspirada, porque eu fico pensando, gente, meu filho me inspira tanto, que às vezes eu falo, não, peraí, eu tô aqui 8 horas sem meu filho, então eu tenho que fazer valer a pena, né? Exatamente. E eu sempre penso nisso, sabe? Todas as dificuldades, eu fico pensando, nossa, eu vou vencer essa dificuldade, porque da mesma forma que eu tenho muito orgulho da minha mãe quando eu olho a trajetória dela, eu quero que o meu filho olhe a mim e fale, nossa, minha mãe foi muito, muito top, minha mãe foi diferenciada, ela venceu muita coisa. Então eu quero ser também um exemplo para ele, sabe? Sim. Para que ele não tenha medo de fazer nada, para que ele faça tudo o que ele quiser, porque ele vai saber que é possível. E Sim. se ele estiver num lugar em que ele não caiba, para que ele saia e vá para outro lugar onde ele couber. E é Perfeito. isso que eu pensei para mim quando eu voltei, sabe? E eu já estava decidida, se eu não couber aqui, eu irei para outro lugar, mas eu quero tentar continuar. E eu acho E que esse é um graças a ponto Deus deu tudo legal, certo. e que deu certo, mas esse é um ponto legal porque às vezes a gente se coloca também numa caixinha e fala, isso vai acontecer comigo porque é o que acontece com todo mundo. Mas não, às vezes a gente se surpreende, né? Às vezes as coisas nos faz surpreender com esses detalhes, com essa diferença. E eu acho que essa tua história é muito legal porque ela inspira. As pessoas que hoje estão gravidinhas, estão dentro do ambiente corporativo, eu acho que um ponto que você trouxe foi a comunicação, né? A comunicação ativa ali com o gestor, deixando claro, eu acho que tanto deixando claro para ele, do tipo, olha, estou aqui, confie em mim, vou fazer meu trabalho bem feito até o meu último dia aqui de nascer o meu neném, e não ficar aquela coisa imparcial. Ah, ele sabe que eu tô grávida, eu tenho que sair mesmo para ir no médico e ele tem que me deixar, porque eu acho que acontece muito isso, né? As pessoas assim, eu vou Muito, tacar muito. atestado mesmo, porque pronto, acabou. Então, acho que vou usar até um termo bobo aqui, essa rincha se criou e prejudicou muito o ambiente para a mulher, né? Sim, e eu negociei muito, muito as minhas saídas. Eu acho que as mães deveriam pensar também nesse outro lado. Você falou Perfeito. uma coisa brilhante, é o nosso direito sair? É, mas não quer dizer que a gente não deva levar isso de uma forma leve, negociar, olhar o melhor dia, o Exatamente. melhor horário. E eu Exatamente. sempre tentava assim, ir nas minhas consultas no meu horário de almoço, Uhum. para eu evitar dar um atestado. É meu direito? É, mas eu posso ir porque era tão perto do meu trabalho. Eu Exatamente. poderia ir no meu horário de almoço? Eu ia no meu horário de almoço. Teve um Eu acho período que da minha essa negociação gestação. também a gente como profissional, né? Eu não preciso meter um Isso, atestadão lá de 5 dias, sendo que eu não preciso. Óbvio, gente, salvo as mamães que têm risco, que estão em situações que talvez não tenha hospital perto, não é esse o ponto, mas o ponto é como que eu mentalizo também e seja e me torne uma pessoa estratégica, uma profissional estratégica, para que aquele local que eu trabalho, faça parte e me entenda como importante no meio dele, né? E não simplesmente como exatamente. uma mulher descartável, que é o que acontece muito após Isso. a licença, né? E eu acho que isso é um diferencial para todas as mães, porque o gestor, ele também vai ver de uma outra forma. Ele vai pensar, nossa, ela tem o direito de ter um atestado, mas ela Exato, escolheu ter empatia comigo também, porque a exatamente. gente, como ser humano, a gente só quer ser compreendido, ser aceito, ser respeitado, mas a gente não quer Ah, compreender, a gente não quer fazer o contrário, né? A gente não quer compreender as outras pessoas e olhar o outro lado, né? verdade. Então, eu sempre negociei muito isso. O dia que eu atrasava um pouquinho, 30 minutinhos, eu já mandava uma mensagem para ele: ó, Marcelo, minha consulta atrasou uns 30 minutinhos, então eu vou estender meu horário de almoço 30 minutos. Sim, Entendeu? Ele já sabia que eu sim, tinha o direito de dar um atestado, e isso foi muito bacana para ele também, sabe? No final da perfeito. minha gestação, eu tive uma pubalgia. Hum, E para quem não sabe, né, é uma inflamação que você dá e a gestante não pode tomar anti-inflamatório, então eu não conseguia curar. Eu tive que fazer uma fisioterapia pélvica nos últimos 2 meses para aliviar as dores. sim. E muitas vezes eu fui trabalhar com dor, sim. Não foi sofrido para mim, porque eu sentiria dor em casa também. Então eu pensava, se eu for sentir dor em casa ou se eu vou sentir dor na empresa, eu vou trabalhar, porque lá pelo menos eu distraio, eu cumpro o meu compromisso, eu evito dar o atestado.
E eu não fazia isso por medo de ser mandada embora, porque se eu Sim. precisasse eu daria sim. Mas na minha cabeça eu pensava, eu vou estar com dor em casa, então eu vou trabalhar e vou fazer minha fisioterapia. E nesse Perfeito. período que eu fiz a fisioterapia, ele também foi super acolhedor comigo, sabe? Ele Sim. falava, Júlio, o dia que você tiver com dor, não venha, trabalhe de casa, me avisa, não quero que você fique sofrendo. Sim. Então, Perfeito. ele a todo momento que, como ele via o tanto que eu estava preocupada com a empresa, ele Uhum. também se demonstrava muito preocupado comigo. Mas é o que Perfeito. você falou, é uma via de mão dupla, né? Exato. Tem que ser uma troca, não pode ter a sensação nem da parte como empresa de que o funcionário, o colaborador está abusando e nem da parte do colaborador de estar sendo abusado, né? Do tipo, eu não estou podendo ir fazer uma consulta, não estou podendo ir ao médico. Não é essa liberdade. Tem um comentário aqui, na verdade, uma pergunta da Ju, da People Fight, que ela falou assim, ó, algo que é importante trazer também é que a maternidade com pais, né? Ou seja, os homens. Minha mãe está com 68 anos e atualmente 100% de dependência de cuidados. Ela não é a minha realidade, mas muita empresa nem sempre entende o papel do filho que passa a cuidar dos pais ou da mãe idosa, Verdade. que demanda todo o tempo, tão quanto uma criança. E isso é muito real. Eu acho que essa discussão, a gente está trazendo foco maternidade, mas o foco eu acho que deveria ser, de fato, as empresas entenderem que nós somos humanos. E como humanos, nós vamos crescer, reproduzir, cuidar dos nossos pais, cuidar de, às vezes, alguém próximo que está doente. E a realidade é que as empresas não se prepararam para isso, não entendem isso, né? Hoje a gente até vê algumas ações do tipo cuidado para pet, cuidado para um monte de outras coisas, mas alguns pontos que é o cuidado humano, né? Será que tem alguma empresa que entende a importância de um filho que tem um pai idoso? Será que a empresa ela faz aí um checklist de saber que eu tenho um pai idoso e talvez em alguns momentos eu vou precisar sair mais cedo? Até um exemplo, Ju, eu comecei a empreender por um desses motivos. Primeiro porque eu queria dar 100% de tempo e assistência para minha bebê. E dois, porque eu penso muito na velhice dos meus pais. Em algum momento, como é que vai ser isso? Né? Será que eu vou ter Verdade. tempo de parar para levá-los ao médico? Né? Eu tinha muita questão, às vezes eu não queria nem marcar ginecologista porque eu ficava com medo de falar com o meu chefe que era homem e dele ficar questionando o que você vai fazer no ginecologista. É. Ai, meu Deus. Não é esse desespero? Eu não sei A se é gente, só a a gente que gente é tá rindo, mulher. gente, mas é muito triste, Mulheres, é muito comentem se difícil. vocês sentem isso. Ó, tem um outro Tem um comentário. comentário aqui, tem uma pergunta aqui. Boa noite, Júlia. Como foi deixar seu bebê na escolinha para retornar ao trabalho? Gente, eu fiz o período de adaptação nas minhas férias, sabe? E uma das coisas que eu falei com o meu gerente foi: se for para você me mandar embora, você me manda, porque eu vou pagar a escolinha. Então, vai ser um investimento que eu vou pagar e me ajuda. Enfim, né? Aí eu fui no meu período de férias para fazer a adaptação. Eu fiz 15 dias de adaptação antes de eu voltar. No primeiro dia, meu esposo foi comigo, né, para deixar lá. Sim. E minha mãe também foi, que ela estava indo para a cidade dela, né? Deixei meu filho lá, fortona. Deixei minha mãe no ponto de ônibus para ela ir embora para a cidade dela. Quando minha mãe subiu no ônibus, porque minha mãe sempre foi muito forte, eu falei: eu vou chorar perto da minha mãe? Jamais, jamais. Inclusive, minha mãe tá aqui, aí, mãe. Seja bem-vinda! Eu acho que minha mãe nem sabe disso, né? E aí eu deixei minha mãe no ponto. Quando eu virei a esquina, eu chorei, mas eu chorei até a minha casa. Eu chorei cada quilômetro. E aí meu marido toda hora falava: não, você tá fazendo certo. E eu pensava: será que eu tô fazendo certo? Será que ele vai ficar bem? Só eu sei cuidar dele bem. Ninguém sabe cuidar do meu filho, só eu. E aí eu chorei e eu pensei, quando eu entrei em casa, a mãe, que no dia anterior estava reclamando que não tinha tempo para ir no banheiro, eu cheguei em casa, olhei a casa e falei assim: o que eu faço agora sem meu filho? Eu não sei o que eu faço com meu filho, porque eu não trabalho e não tenho A filho, e gente agora? parece que Aí eu, fica meio ameba, né? Fala, acabou, o que eu tenho pra fazer? A gente parece que se resigna a vida exatamente. mãe. Aí eu pensava: gente, o que eu fazia da minha vida antes de ter filho? Aí ele falava: assiste uma série, assiste um filme. Eu falei: aí eu coloquei um filme lá e fiquei no meu quarto pensando, mas eu não aproveitei, sabe? Eu fiquei o dia inteiro pensando no meu filho. E os primeiros dias foram melhorando dia após dia, porque também eu pesquisei muito a escolinha para o meu filho. Eu visitei 4 escolinhas e a minha decisão foi que a escolinha tinha que ser perto do meu trabalho.
Inclusive, eu consegui uma das meninas que trabalham comigo deixa o filho lá e é na rua debaixo do meu serviço. Ai, que legal. Então, a Qualquer coisa já logística, corre para ali. isso, Perfeito. a logística foi perfeita. Então, as titias me mandavam foto o dia inteiro, elas viam minha insegurança, então elas mandavam foto, vídeo, e eu comecei a ver o sorrisinho no meu filho. E nos dias que se seguiram, ele ir tranquilo no colo da titia, ele não chorava, ele ficava super bem. Então, aquilo dia após dia foi aliviando meu coração, de forma que quando eu voltei a trabalhar, eu já senti segurança em deixar ele Perfeito. e sabia que ele ia ficar bem. E também sentia segurança de trabalhar tranquila, sabendo que eu tinha que focar na minha Isso. responsabilidade. Que por mais que eu Exato. tenha um filho, a gente não desliga quando entra no serviço, mas a gente tem as entregas que a gente precisa fazer. Então, eu acabei conseguindo concentrar, sabe? E fazer o que eu precisava fazer. E uma das maiores preocupações que eu tive antes de eu escolher a minha escolha, né, de berçário, e é uma crítica que eu faço às creches, sim, eu vou falar que é Sim. uma crítica, porque infelizmente é a realidade, que os horários de muitas creches e muitos berçários não são condizentes com a realidade de Perfeito. muitas mães, Perfeito. Eu ia comentar isso entendeu? agora, quando você trouxe o assunto da escolha do berçário. Na realidade, o nosso sistema educacional em horários, eles não facilitam para que os pais trabalhem. Vou dar um Não. exemplo. Você ainda tem condição e tem uma rede de apoio para colocar sua criança numa escola. Mas vamos pensar aqui numa mãe solteira, sem talvez uma rede de apoio próxima, que precisa deixar numa creche ou particular ou pública, enfim, mas que às vezes o valor da creche é muito maior ou muito próximo ao salário que ela ganha, que ela não consegue se organizar porque a gente precisa trabalhar das 8 às 18. A creche só recebe das 7, e olhe lá, às vezes é o meio-dia, o período integral até as 4, 5 horas. E como é que essa mãe faz? Aí ela tem que entrar 5 horas da manhã no trabalho para conseguir sair às 4 para poder. As empresas que ainda são flexíveis e as que não são, que o seu horário tem que ser Uhum. fechado. E aí, Júlia, se você abrir uma porta, muito interessante, porque muito dos problemas sociais, seja ele de abuso, seja ele de qualquer coisa que acontece, porque meu vizinho pega a criança, porque uma pessoa desconhecida tem que trazer meu filho até sei lá onde, acontecem porque todo o nosso sistema não facilita para as mamães e nem para os pais. Não facilita para as pessoas que cuidam de Verdade. crianças. E as empresas também precisam pensar nisso. Poxa, se o sistema educacional não é flexível, como eu, empresa, posso ser flexível para que o meu colaborador consiga sair para levar o filho na escola? Às vezes você mora perto do trabalho ou tem a escolinha perto, mas e quem não tem, que precisa pegar 2 horas de ônibus, de condução, ou de Isso. metrô, ou de trem, como é que faz? Né? E aí, eu até de um fator, Júlia, que eu postei recentemente, 48% das mulheres, após serem mães, deixam seus cargos das empresas em até 2 anos da criança. Isso é muito triste, porque são 48% de mulheres profissionais largando o mercado de trabalho, porque às vezes não compensa pagar uma escola que é muito próximo ao salário que ela ganha, e que os horários não flexibilizam para as mães, né? Que é a Sim, e realidade de depois a todos. gente ainda tem que justificar para a sociedade, quando a gente quer voltar para o mercado de trabalho, por que que a gente ficou 2 anos fora do mercado de trabalho, entendeu? E aí tem todo um julgamento que eu acho que é extremamente injusto, né? Você ter que responder essa pergunta é injusto, porque eu não me considero uma feminista de Sim, carteirinha, eu eu tenho alguns penso princípios, assim. alguns ideais, mas para um homem eles não fazem essa pergunta. Perfeito. E eu até abri um parênteses aqui, que eu recebi muito essa pergunta antes de eu viajar, e eu assim, foi algo que, ao mesmo tempo que eu pensava, nossa, as pessoas se preocupam com o meu filho, eu pensava, nossa, mas é estranho, né? Por que comigo? Porque quando o meu esposo viaja, ninguém pergunta para ele com quem que o filho dele vai ficar. Quando eu falei que eu ia viajar a Exatamente. trabalho, todo mundo perguntou, nossa, você vai E seu viajar? Com quem que filho? seu filho vai ficar? Por fim, eu já estava respondendo, ele vai ficar sozinho. Porque assim, Gente, é muito injusto, beleza. Se né? fosse uma mãe, as pessoas em volta, né, sabem, é uma mãe solo, beleza, pergunta até ok, porque aí ela se planeja ali com uma babá, com alguém, com apoio. Mas uma pessoa que tem um esposo, que tem um marido em casa, é óbvio, gente, vai deixar com quem a criança? Com a vizinha.
Então, assim, a sociedade também já se acostumou com essa situação. E esse acostumar que me preocupa muito, sabe? Porque já é tão difícil ter um filho, eu acho que esse é um dos principais motivos que fazem com que as famílias não tenham dois, três. Porque Exatamente. hoje já é tão difícil ter um e você vencer todas Exatamente. as barreiras que as empresas e a Exatamente. sociedade impõem, já é tão difícil com um que com dois, três, acaba se tornando uma missão impossível. 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 É E essa até por questão isso do o nome do berçário, nosso podcast, que é Pode Gerar, porque é justamente assim, a gente tem a possibilidade, óbvio que a gente precisa ser muito estratégica, pensar em meios, sabendo que a sociedade ainda não facilita isso, a gente pensar em meios que a gente possa se manter uma boa profissional, né? E aí você pode criar, eu vou vender brigadeiro, eu vou vender bolo, enfim. Cada um precisa criar suas estratégias para que consiga se manter como profissional em dinheiro também, salário, porque ninguém quer viver só de trabalhar, né? A gente quer ganhar é, algum valor. E também para que ela consiga se sentir mãe, né? Porque eu não sei você, mas às vezes a sensação de quando eu deixo na escolinha ou quando deixa com alguém, fala assim: será que eu vou ser uma boa mãe? Será que esse comportamento muito. começa aquelas cobranças maravilhosamente horríveis dentro da gente, que faz a gente se sentir menos mulher até, menos mãe até. Sim, e principalmente quando você tem, que é o meu caso, né? Eu sou casada, graças a Deus, a gente tem um emprego, não estou falando financeiramente estável, estou falando de ser Sim. estável, de não ter preocupação de ser mandada embora a curto prazo, enfim. O que eu fui muito julgada, às vezes, é o seguinte: ah, mas você não precisa trabalhar. Como Gente, que eu não não sou rica. precisa? E como que eu não preciso? Beleza, se eu parar de trabalhar, eu não vou passar fome, mas eu tenho Sim, minhas metas pessoais, não só sim. financeiras, mas como profissionais também, entendeu? Exatamente. Então, assim, E eu digo que é algumas mães, difícil abrir mão. o- isso, e o pior da maternidade não é só a sociedade, são as outras mães que julgam outras mães É, que acham um absurdo a gente querer voltar a trabalhar, achando que a gente só volta por sim. necessidade também, sabe? Mas a gente tem as nossas aspirações. Mas eu conversei muito com meu marido, eu falei, ó, eu vou tentar voltar. Mas se em algum momento eu me sentir insegura, se eu achar que o Perfeito. nosso filho não está bem cuidado, se ele começar a adoecer muito, então eu vou sair. E eu acho que foi isso que me deu tanta força para Que tentar. legal. Porque eu sabia que em algum momento, se eu precisasse, eu iria abrir mão a qualquer momento, como eu abriria em Perfeito. qualquer momento, né? Sim. E outra, né, Júlia, igual eu abri mão, hoje eu tenho a minha empresa, óbvio. Eu até brinco com as meninas que trabalham aqui comigo, mas é uma realidade. Eu ainda não tenho salário, então eu tinha um salário onde eu trabalhava e a minha empresa, né? Mas hoje a minha empresa, a gente chama de break-even, né? Ela se paga, mas ela ainda não me paga. Ela se paga, graças a Deus, com todos os benefícios que eu tenho para as meninas, o horário, enfim. Mas eu ainda não tenho salário, mas eu só pude fazer isso porque eu criei uma estratégia antes. Falar para você que é fácil se abdicar disso, sair de um bom salário para zero, não é, porque realmente tem as nossas necessidades como mulher, como profissional, né? E quando eu tomei essa decisão, eu sabia que pelo menos o lado profissional eu me supriria aqui dentro da minha empresa, né? Mas realmente, financeiramente, quando você vai tomar uma decisão dessa de se manter ou não, você precisa pensar em todos os pontos, né? Seja ele Sim. da sua vida profissional, da sua carreira, ou seja da sua vida financeira e tudo mais. Até porque, minha opinião pessoal, eu acho que sim, as mães precisam voltar para o ambiente corporativo, porque senão elas enlouquecem. A maternidade, ela é algo muito maravilhoso, muito bom, mas em algum momento ela enlouquece. A gente esquece quem a gente é como mulher, como pessoa, e a maternidade ela precisa ser dividida com Exatamente. outras atividades, ou nem que não seja trabalho, mas com outras atividades para que você não se resuma só aquilo, né? Isso pode Exatamente. causar depressão, isso pode causar ansiedade, isso pode causar uma série de problemas. Então, esse tema que a gente está trazendo, acho que ele é bem relevante por isso. A Dani fez um comentário que a Dani é minha irmã. Ela comentou assim: minha filha entra às 7 da manhã e sai às 11h20. Como é que trabalha com o filho entrando às 7 e saindo às 11h20? E ainda bem que a Não minha chefe dá. é super compreensiva e eu saio para buscar. A chefe dela sou eu. Ela trabalha comigo. Aí Ó, chefona aí dando exemplo, hein, ó, gente? aqui a gente tem bons benefícios nesse sentido. Olha, as mães podem sair o horário que elas quiserem. A gente só trabalham 2 vezes por semana na empresa, que é mais para fazer um alinhamento, tanto a Rê, que está aqui na live, quanto a Dani também. A Vanessa também, que vem fazer uns frees.
aqui. Tem o dia do aniversário off dos filhos, então é aniversário dos filhos, eu não quero elas aqui, eu quero elas cuidando dos filhos, vai para um cinema, vai assistir uma Netflix. E tem o day off para as mamães também. No dia do aniversário delas, fiquem em casa, porque tem que Ai, cuidar de sim, que cuidar legal, lá. gente. Então a gente incentiva. E também o legal aqui na Bird, apesar de a gente não ser um super escritório grande, quando elas quiserem ou precisarem, não tem como deixar meu neném, mas eu tenho uma reunião com o cliente, traz para a empresa. Minha bebê trabalha aqui comigo também. Até postei um stories dela passando por dentro dos gabinetes aqui. E é isso, é a gente se ajudar. Em nenhum momento as meninas têm falhado como profissionais, não têm falhados como mãe, então eu acho que isso é uma troca muito legal. Tem um outro comentário da Sheila. Verdade. A maioria não facilita por causa do horário, que nunca bate com o horário de trabalho. Real. A Dani comentou mais uma coisa aqui. Quando falam isso, você não precisa trabalhar, dá vontade de responder, mas eu quero trabalhar. Já li. Verdade. Parece que você querer trabalhar também depois que você vira mãe vira crime, né? Você tem que ficar justificando, e Exatamente. como se você nasceu como mãe, você não pode ser mais nada, você só é mãe, você não tem direito de querer um dia de folga, gente. Vamos ser sinceras, gente, como mãe, a gente sempre sonha com o dia de folga dos Com nossos filhos certeza. também, né? Com Eu certeza. amo aquele pacotinho de amor, mas às vezes a gente quer. Aqui, ó, Lídia Monteiro falando, me contrata, pode contratar, é minha É, cunhada, excelente profissional, ganhou minha sobrinha tem 3 meses, que né? legal, Uma bênção nas Lídia. nossas vidas, tá? Que E agora show. é ela que tá aí montando o triplex na cabeça dela dividida entre voltar e não voltar, né, Lídia, vai Lídia? vai dar certo, confia, volta. Mas é aquilo, também volta sentindo assim, quero voltar, volta, experimenta. E se você decidir voltar, legal. Se não, vai empreender, mulher, vai ter muita coisa legal. E se eu Vai tiver oportunidade, empreender. a gente me chama no direct que a gente conversa. Se eu tiver vagas, em breve. Gente, mas é isso. Acho que a conversa foi muito legal. Ju, foi muito prazer te conhecer, conhecer a sua história. Parabéns pela sua promoção. Obrigada. Tenho certeza que a sua Obrigada. promoção veio porque você é uma excelente profissional, dá para sentir isso. Comprometimento, acho que é a palavra-chave para toda mãe que quer continuar no ambiente de Sim, trabalho, comprometimento. Gente, eu não gosto do termo gravidez não é doença, porque a gente está gerando um outro ser dentro da gente. Tem dias que a gente está muito mal, tem dias que a gente não quer levantar, mas tem dia que parece que a gente está com a energia toda. Então, aproveitem isso, sejam muito claros com os gestores de vocês. E se aquele ambiente não compreendeu o que você está trazendo, sai. Vai para um ambiente que de fato te respeite, respeite o seu corpo, respeite as suas. Não vou usar o termo limitação, porque para mim, filho não é sim, limitação. Filho é diferente de exatamente. limitação, né? Eu acho que existem, sendo muito sincera, existem muitos homens, muitas mulheres que não são pais e que são muito limitados dentro do ambiente de trabalho. Você fala, o que que aquela pessoa está fazendo aqui? E tem muitos pais com 5, 6 filhos, 4 filhos, 3 filhos, que estão dando tudo de si, porque existem uma coisa que muitos outros não têm, propósito. Precisa levar o leitinho Isso. para casa, a fraldinha, o creme de assadura. Então, o trabalho combina assim muito com a mãe, né? Então, as empresas que estão aqui online, que estão aqui com a gente, contratem mulheres com filhos. Vocês vão perceber o potencial que essas mulheres têm, o potencial de habilidade, de conhecimentos e de experiências. Óbvio, filtre muito bem, entenda um pouco a história daquela mulher, converse, mas não faça perguntas bobas, né? Do tipo, com quem você vai deixar essa rede de apoio? Acho que cabe àquela mulher. Converse com a profissional que você vai enxergar a mãe por trás dessa profissional. Eu acho que é Isso. isso, Ju. Você quer comentar mais alguma coisa? Se alguém quiser mandar pergunta, manda aqui, É, gente. Manda é aqui. só, eu acho que as pessoas deviam trocar a pergunta, né? Com quem que seu filho vai ficar por como você vai ficar sem seu filho? Eu acho que seria Perfeito. extremamente mais acolhedor, Legal. porque o coração do mamãe sem filho não tem como ficar 100% bem. E assim, eu sei que não é a realidade de muitas mulheres optarem por não trabalhar, Sim, mas eu acho que é uma realidade nossa nos preparar para isso, sim, sabe? A sim. gente tem o esperar, o gestar por 8, 9 meses, né? Então é um tempo que você tem para se preparar financeiramente, que é o quê? Não consigo juntar dinheiro, mas eu consigo não fazer dívidas. Eu não consigo Perfeito. não gastar mais.
Por quê? Para se acontecer de você ser desligado ou você optar por empreender, porque eu acho que é corajoso demais. Eu queria ter essa coragem, porque eu acho muito empoderador você ter o seu próprio negócio, você escolher ter o seu próprio caminho, você ser autora da história de outras pessoas, né? Eu acho que é um passo muito grande. Então, você se preparar para isso, igual você falou, vendendo chocolate, que seja abrindo uma loja online, vai pensando. É um tempo que você tem para pensar. O nascimento do meu filho pode ser um divisor de águas também para o lado positivo. Pensando no plano B, no plano C, e só não aceite parar. Porque só você é capaz de se parar. Se você colocar na sua cabeça que você é capaz de qualquer coisa, com certeza você vai ser capaz de qualquer coisa. Perfeito. Ju, muito legal. Eu acho que esse é o ponto, né? É se preparar realmente. A gente precisa falar sobre isso, se preparar, tomar boas decisões na escolha de quem vai estar ao nosso lado. Isso é muito importante, né? Se não tem uma rede de apoio próxima, mas então escolham pessoas que de fato vão estar próximas de você. Escolham bons lugares para deixar seus filhos, para que a tranquilidade reine no seu coração, né? E quem precisar de ajuda, Thalita, eu queria empreender, mas eu não sei como. Me conta como você fez. Pode me chamar, eu tô aqui à disposição pra gente bater um papo. Não é venda de curso, não é nada. Eu só quero, de fato, ajudar outras mulheres. E, Ju, aqui a gente tenta ser... Eu brinco assim, eu uso o termo. Tudo que eu não tive na minha carreira, eu comecei a trabalhar em escritório aos 14 anos. Então, fazem 15 anos que eu trabalho, apesar de ter 30 anos. Tudo que eu não tive na minha carreira, hoje eu gostaria de proporcionar às pessoas que trabalham comigo, né? Talvez hoje eu não pago o melhor salário do mundo, porque ainda não tenho condições para isso, não tenho os melhores benefícios do mundo, mas tenho alguns bons. Mas eu tenho uma coisa que eu sinto no meu coração: liberdade. Aqui eu não aprisiono ninguém, as pessoas podem ter seus caminhos, são livres. Falo muito disso com a Rê e com a Dani. E a gente está aqui para isso, para aprender a crescer, para se Isso. desenvolver, para entregar o nosso melhor, né? Uma frase que eu odeio, Ju, até para a gente finalizar aqui, é uma frase que está muito em alta nas redes sociais, que é salário mínimo, esforço mínimo. Eu odeio essa Não. frase. Primeiro porque eu acho que 2 pontos, né? Só trazendo isso. Você se limita a conhecer e a aprender. E segundo, você desvaloriza quem está te empregando. Hoje, eu, Sim. como empregadora, eu sei, como eu falei lá no começo, existem muitos empregadores péssimos, tá? Existem, mas então escolha um lugar melhor, né? Tente procurar, se não encontrar, abra o seu negócio. Mas entender que muitos empreendedores também e empresários estão tentando com seus negócios e queria gente muito boa, que a gente do bem, independente se é mãe ou não, gente do bem querendo entregar, que entregue o seu melhor. Então, se você está buscando um salário mínimo, se você encontrou um serviço com salário mínimo, ou você se valorize estudando mais, se profissionalizando para que você concorra a vagas com salário melhor, ou você entende que aquele momento é um momento de você receber aquilo e você precisa entregar o que você foi combinado a fazer. Então, Sim. isso assim a mensagem de hoje. Ju, muito obrigada mesmo. Acho que tem um último comentário Obrigada. aqui que chegou É, agora. Peraí. Tá. Muitas empresas querem que as mães passem as contas peçam as contas quando voltam, ao invés de mandarem elas embora, para que elas tenham dinheiro para se manter, algum dinheiro para se manter nesses momentos. Uma sugestão: não peça conta. Se a empresa está falando, ai, pede a conta para eu te pago o valor por fora, não faça isso. Se a empresa quiser, ela te envia, manda embora, né? Mas não. lembrando que a empresa que fala abertamente para você pedir as contas dessa forma, procure uma assessoria jurídica, gente. Só isso que eu te falo. Eu não vou falar muito porque eu não sou especialista no tema, mas hoje em dia a nossa legislação é muito ampla no quesito assédio moral, assédio de todos os tipos. E então, hoje a nossa legislação consegue nos ajudar e nos amparar, porque hoje a gente consegue caracterizar melhor o que a gente passa no ambiente de trabalho. Tudo que a gente passa tem nome, né, hoje. Então, se você ou alguém que está próximo de você está passando por isso, gente, procura uma assessoria jurídica. Exatamente.
E tenha provas, né, que a empresa está pedindo para você pedir a conta logo após voltar da licença. E tomar cuidado, porque muitas empresas realmente entram na cabeça das mamães e dos papais, até de uma certa forma, do tipo, ah, você vai precisar de dinheiro rápido, então pede a conta que a gente faz um acordo. Isso não é legal. Se a empresa já faz isso, significa que não é um bom lugar. Foge desse Exatamente. tipo de empresa. Legal, Exatamente. gente. Muito obrigada. Olha, a gente fez uma live de 1 hora. Era uma live de 30 Pois minutos. é. Eu tô observando isso aqui agora. Foi muito bom o papo, gente. Adorei conversar com vocês, adorei o convite, adorei a oportunidade de poder contar uma boa história, né? Porque hoje em dia é tão difícil conseguir contar boas experiências. E adorei que o primeiro episódio foi um case de sucesso, né? Perfeito. É uma história boa. E Sim, eu espero, eu vou acompanhar as próximas, seja e eu feliz. espero que as próximas que não forem tão boas, sejam seguidas por eu venci, eu empreendi, Isso. eu dei a volta por cima e vai dar super certo. Eu queria te dar os parabéns. Eu acho que Obrigada. é um tema que não é tratado com tanta seriedade pelo mercado e nem pelos influencers por aí. Eu acredito que realmente é muito importante a gente acolher essas mães e mostrar para as empresas, igual você falou, que é possível você ser Possível. diferente, é possível você ser fora da curva e você não precisa fazer muita coisa, não. É É isso só a mesmo. gente ser um pouco mais humano, ser mais compreensivo e ser mais empático. Não vai gastar nada, né? Não. Não vai gastar nada. Gente, muito obrigada, Ju. Muito obrigada mesmo. Obrigada pelo Obrigada, seu tempo. gente. Dá beijo no seu baby, tá? Ele tá com quanto Pode tempo, deixar. Ju? Ele tá com Ai, 6 meses. que delícia. Tá super Que legal. novinho. Mas tá lá com o papai, com a vovó. Vai estar bem, E quarta-feira à noite eu negociei, né? Era para eu ficar a semana toda fora, mas igual eu falei, eu como profissional eu tenho compromisso, mas a empresa também entendeu. Então, uma viagem de uma semana ficou curtinha para 3 dias, mas Show. quarta-feira a negociação, gente. Aprende a negociar. Isso aí. E sem vergonha de E pedir, aí, né? Sem vergonha de falar, olha, é isso, isso. isso. E assim, só falando mais um pontinho, não tenha medo de falar que você tem limitação por ser mãe, porque é a sua Sim. realidade. Aceita a sua realidade e defenda a sua realidade e vai dar tudo certo. É isso aí. Perfeito, Tá meninas. bom? Um grande beijo para o pessoal Com que Deus. participou. Muito obrigada. Agradeço Obrigada. a todas que estavam aqui, todo mundo. Se Foi vocês quiserem ótimo. fazer alguma pergunta, alguma coisa, fique à vontade. Se quiser, chama a Ju no Instagram dela também para tirar Pode alguma chamar, gente. dúvida. Quem sabe ela tem a vaga lá também, galera. Vai chamar a Ju e ela vai fazer Gente, network. pode. Quem tiver precisando, vai mandando aí. Se eu não tiver, a gente tem os contatos e eu sempre falo com o pessoal, se eu não tiver na minha empresa, eu sempre conheço outras pessoas e a gente encaminha. É uma rede de apoio, é isso. Isso aí. Perfeito, meninas. Um grande beijo, galera. Beijo. Muito obrigada por tudo. Obrigada, Ju. Obrigada. Tchau, Sucesso. tchau. Tchau, tchau para você também. Tchau, pessoal. Então, vou despedindo aqui de vocês. A gente já vai encerrar essa live. Muito obrigada. A gente ficou aqui com mais ou menos umas 20 pessoas o tempo todo. Isso é muito legal. Estou muito feliz por isso. Agradeço vocês. Tenham uma noite maravilhosa. E em breve vai ter o segundo episódio que eu vou contar para vocês em breve. Talvez na próxima semana já entra aí o card do próximo episódio, tá bom? Por enquanto vai ser pode gerar por mês, mas em breve a gente vai trazer muito mais coisas para vocês. Um beijo, siga o perfil da Bird. Se vocês quiserem seguir o meu perfil pessoal também é thalita.conartioli e a gente está à disposição para a gente bater vários papos gostosos. Se você tem alguma história legal que você queira contar sobre a sua maternidade ou paternidade, fala comigo no direct que eu convido vocês aqui para o nosso episódio especial, tá bom? Um beijo, boa noite, pessoal!